Bom dia, gente querida. Esse vídeo que eu estou fazendo hoje é um vídeo de suma importância. É uma palavra profética, é uma palavra de advertência, é uma palavra cujo objetivo é acordar a igreja, despertar a igreja. Estamos vivendo momentos em que há tantas lutas em tantas frentes que as pessoas estão absolutamente dormindo, não estão discernindo os sinais. E é muito importante que você entenda que, ainda que Jesus tenha dito que ninguém sabe o dia e nem a hora, e isso é um fato, ninguém sabe, Jesus diz também que nós deveríamos analisar os tempos e as estações, né? Ele disse, olha, quando vocês olham para a figueira e vocês veem as suas folhas e as suas flores florescendo, vocês sabem que está próximo o verão. Afinal de contas, ela floresce na primavera e está próximo o verão, porque depois da primavera vem o verão. Ele diz, quando vocês perceberem todas essas coisas, estes sinais que eu estou apresentando para vocês, vocês saibam que está próxima a vinda do Filho do Homem e não passará essa geração antes da minha vinda. Então hoje eu quero trazer esta palavra de advertência, uma palavra profética, para que você, meu querido, você que está vivendo a sua vida e não está enxergando o que está acontecendo, que você observe juntamente comigo os sinais que o Senhor tem dado, para que você se prepare para a vinda do Senhor. Quero, antes de mais nada, pedir para você que se torne um atalaia juntamente comigo e se torne um propagador da mensagem de Cristo e da mensagem que deve preparar a igreja para a volta de Jesus. Compartilhando esse vídeo, escrevendo os seus comentários, amém? Curtindo e fazendo parte deste tempo em que ainda temos liberdade para pregar o Evangelho e que muitos possam receber essa palavra em todo o mundo. Amém? Hoje eu quero falar sobre 7 sinais irrefutáveis de que estamos nos finais dos tempos, não é isso? O primeiro sinal, gente, na verdade são sinais na natureza. A Bíblia diz que a natureza geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Você pode interpretar esta palavra de duas maneiras. Você pode interpretar a manifestação no sentido de que a igreja se levante, né, estabeleça a sua mensagem em todo o mundo e a natureza está gemendo. Ou você pode interpretar esse texto aqui sabendo que a manifestação dos filhos de Deus fala literalmente da transformação, né, que vai haver no meio da igreja de Cristo sendo transformada de um corpo mortal para um corpo glorificado, né, para a transformação que vai acontecer no arrebatamento e tudo que vai ser precipitado a partir do arrebatamento, que nós sabemos que é a grande tribulação, onde as coisas vão ser escancaradas, onde o anticristo vai mostrar as suas garras e daí por diante, né? Mas a verdade é que a natureza, gente, ela está gritando, né? É óbvio que a natureza sempre se manifestou, sempre houve vulcões, terremotos, maremotos, tsunamis, tudo isso sempre houve, mas nós estamos vivendo momentos na história da humanidade em que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo e numa escala muito maior. Terremotos em todos os lugares, terremotos de grande porte, praticamente todo mês você ouve alguma notícia de um terremoto importante que tem acontecido e nós sabemos que isso é uma das maneiras de Deus manifestar-se através da natureza. Vulcões entrando em erupção. Agora mesmo nós estamos vendo aquele vulcão ali nas Ilhas Canárias, né? Depois de 50 anos, vulcão entrando em erupção, mas isso tem acontecido em todo lugar, né? Parece que as placas tectônicas estão tendo um comportamento muito mais nervoso e os vulcões estão se manifestando. Calor causticante, né, batendo recordes em muitos lugares, gerando queimadas, né, isso na América do Norte, na Europa, batendo recordes.
No Canadá, gente, que é um país frio, batendo recordes de calor, e aí alguém vai dizer, mas isso é o aquecimento global. Não importa, não importa. A Bíblia predisse isso. E está acontecendo, gente. E nós podemos simplesmente interpretar isso como se fosse um problema, né, do homem causando isso tudo, ou nós podemos interpretar que as escrituras estão se cumprindo. Não é isso? Agora, por exemplo, eu vi uma notícia ontem de que o parque de Yellowstone, lá nos Estados Unidos, né, já nevou antes do tempo. Todo mundo ficou estupefato, porque a neve veio ainda em setembro. Normal lá é fim de outubro, novembro, e em setembro já veio a neve. Ou seja, o mundo está um caos, o clima está muito transformado. Aqui no Brasil, frio, intenso, nevando muito mais do que aquela neve esporádica que acontece de vez em quando, né? Então esse caos na natureza, ele vai acabar levando o mundo a tomar legislações, a assumir legislações mais duras para com as nações, né, para tentar impedir, né, esse caos no clima, e vai acabar levando até mesmo a legislações que vão impedir nações de plantar, de utilizar as suas terras agriculturáveis, né, ou agricultáveis, como por exemplo o Brasil tem sido perseguido por conta disso. Ou seja, no fim, tudo vai levar ao controle, né, controle do alimento, quem pode produzir, quem não pode, e isso obviamente vai levar à fome, e quem tem o controle da distribuição dos alimentos acaba tendo um poder muito grande, né? No final a gente sabe que o anticristo vai controlar todo o alimento do mundo, né? Então, o primeiro sinal ou sinais que a gente pode falar aqui é na área dos sinais climáticos na natureza, né? Também esta pandemia, né, gente? Alguém vai dizer, mas sempre houve, né? Já houve no passado outras pandemias até piores. Só que esta, gente, ela é global. Esta atinge o mundo inteiro, né? E ela está gerando muito mais do que mortes, que já é um horror, né? Uma tristeza no mundo inteiro. Pessoas de todas as classes, pobres, ricos, jovens, velhos, não é isso? Primeiro mundo, terceiro mundo, todo mundo enfrentando uma pandemia e ninguém encontrando exatamente a melhor maneira de administrar. Há uma discussão enorme de qual é o melhor jeito, se é o lockdown, se não é o lockdown. E, gente, isso tudo também está dividindo o mundo e separando o mundo, né? E Jesus também profetizou isso, falou a respeito de pestes, né? De essa pandemia se encaixa perfeitamente na profecia de Jesus falando de pestes, né? E ele coloca no plural, então muito provavelmente depois que esta for vencida virão outras. O terceiro sinal é o sinal das guerras, ou dos rumores de guerras, né? Jesus falou, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Isso significa que nós estamos vivendo naquele período que antecede o fim, né? O princípio de dores. E no princípio de dores, a mulher começa a ter contrações, e as contrações vão aumentando de força e diminuindo no tempo, ou seja, isso que nós estamos vendo são sinais que aumentam em número, né? Aumentam em magnitude, em força, e a gente sabe que também Jesus profetizou isso, né, gente? Agora, eu não estou falando aqui somente de guerras de nações contra nações. O que nós estamos vendo hoje são guerras civis, praticamente guerras civis, dentro de nações, guerras, pessoas pegando em armas, fazendo protestos, com violências e daí por diante. Agora, por exemplo, nós recentemente vimos a guerra no Afeganistão, o Talibã tomando o controle de volta depois de 20 anos, né? Um governo civil, né, ali capitaneado pelos americanos, e aos americanos terem se retirado dali, o Talibã rapidamente tomou conta, já está perseguindo pessoas que pensam diferente deles, especialmente cristãos, né, e outras religiões minoritárias, né?
Mas nós estamos vendo, por exemplo, a Austrália, que é um país de primeiro mundo, praticamente numa guerra civil, brigas e ataques. Isso tudo está acontecendo agora, gente. A França está um caos, né? Eu falei hoje mesmo com uma discípula minha lá da França, e ela me falando de mais de 300 cidades se recusando, né, a vacinação. Nós vemos claramente que o mundo está num caos, gente. Cada vez mais as pessoas estão se rebelando dentro das nações. Nós vemos ali as nações, essa briga de direita com esquerda, pessoas se odiando, não é isso? Familiares se odiando, amigos rompendo seus laços de amizade de anos por causa de diferenças políticas. Cada vez mais a gente está percebendo guerras e rumores de guerra, tá? O quarto sinal que eu quero falar para vocês é da apostasia, porque a Bíblia fala, né, que no final dos tempos alguns apostadarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É Paulo escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1. Quais são os sinais da apostasia? Em primeiro lugar, a mornidão. Ninguém rompe com Deus de uma vez. A coisa começa a acontecer aos poucos, a pessoa começa a deixar de ir à igreja, começa a ter um coração crítico. Não concordo com isso, não concordo com isso, não concordo com aqueles pastores, eu não vou porque a igreja está cheia de gente que rouba, e começa a ter discursos para justificar o afastamento de Deus. Acontece que quem se afasta de Deus, não se afasta da igreja, dificilmente se torna mais crente, mais fervoroso, normalmente começa a ficar mais morno. E Jesus advertiu isso quando ele escreve, né, para a igreja de Laodiceia. Na verdade, quem escreve é João, mas Jesus se revela, né? E ele fala ali, né? Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, e porque não és nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, a gente vê primeiro a mornidão, não é? Aquele coração crítico, aquela postura de ferir a igreja, né? De ser contra a igreja. A gente vê também a igreja se dividindo, cristãos expondo cristãos, e ao invés de multiplicar o amor, multiplica o ódio, né? Às vezes em nome de Deus, em nome da santidade, as pessoas estão brigando publicamente, lavando roupa suja, né, gente? E Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa mornidão, ela leva ao esfriamento do amor das pessoas, uma para com as outras, mas também para com Deus, né? Nós estamos vendo na apostasia também aquilo que a Bíblia diz, ai daquele que chama o mal de bem e o bem de mal. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade que está destruindo os valores éticos, morais, espirituais, e está chamando aquilo que era horrendo até pouco tempo atrás de natural, de bom, e aquilo que era bom, que era considerado correto, como algo preconceituoso, como algo que é odiento e que deve ser extirpado e eliminado da sociedade, né? Então, é uma sociedade que tem defendido o que é errado e não tem mais escrúpulos. E o triste disso tudo é que até mesmo dentro da igreja existem aqueles que defendem isso e dizem que a Bíblia precisa de uma releitura porque é um livro obsoleto, né? Mas graças a Deus que Deus tem levantado líderes espirituais, pastores, padres, que estão advertindo a comunidade, o povo de Deus, para que este povo abra os seus olhos e perceba que esta apostasia levará a humanidade a uma religião única. Perceba uma coisa, o argumento do anticristo será: religiões afastam as pessoas e provocam guerras. Nós agora não admitiremos mais isso. Haverá uma religião única onde todos serão contemplados e você ou recebe essa religião única ou você não pode ter religião alguma, né? E o anticristo usará deste argumento para implantar a sua marca, a marca da besta, que estará diretamente ligada
a religiosidade e a expressão da religiosidade. Lá em Apocalipse 13, a gente vê que quem vai implantar a marca da besta é o falso profeta, portanto, um líder religioso que vai atrelar o governo mundial à adoração ao anticristo e à sua religião única, não é isso? Então, gradativamente, a gente vê a sociedade tolhendo as nações e os países no que diz respeito à liberdade religiosa. O quinto sinal, queridos, irrefutável, né, do final dos tempos, é o globalismo. O governo do anticristo será um governo global. Ele usará de 10 nações ou 10 etnias para formar uma aliança que governará o mundo como um todo. Não haverá mais nacionalismo, não haverá mais leis que sejam nacionais no governo do anticristo. A constituição do mundo será única e todas as nações terão que caminhar debaixo desta constituição. Mas hoje estamos vivendo um tempo em que cada vez mais as nações estão perdendo o direito da sua soberania. Nações que lutam pelo nacionalismo, né, pelos seus direitos, estão cada vez mais sendo vistas como nações retrógradas, como nações totalitárias, contra a democracia e daí por diante. Tudo isso visa criar uma mentalidade hegemônica para preparar o mundo para o governo mundial. O mundo vai clamar por um líder mundial. O mundo vai clamar por esta unidade, né? Por essa, vamos dizer assim, integração de pensamento, e pensar diferente será proibido, será absolutamente horrendo na visão globalista. Alguém que pense diferente, né, da grande massa será visto e receberá todos os adjetivos possíveis, né? Tais quais tirano, fascista e outros adjetivos que seguem nessa linha para aqueles que não se adequarem a essa visão mundial. Prepare-se, igreja, prepare-se, igreja. Nós estamos aqui ainda para sermos resistência a isso tudo. O sexto sinal irrefutável de que estamos no final dos tempos é o caos econômico, que levará a um reset mundial, né? E a moeda única, tá? Os abalos econômicos, gente, acabam por destruindo, né, as nações economicamente, né? Os chamados metacapitalistas, estes globalistas, eles enriquecem no caos econômico, mas as nações estão perdendo cada vez mais, né, o seu poder aquisitivo, né? A gente vê claramente, né, nações aqui na América Latina, como a Argentina, a Venezuela, perdendo cada vez mais e chegando a um ponto que não tem mais o que fazer, os seus parque industrial destruído. Hoje a Venezuela, por exemplo, tem 96% da sua população abaixo da linha de pobreza. Não existe mais maneira de se contornar essa situação. Por isso a nação é governada com mão de ferro, né, por um tirano. Por quê? Porque realmente está debaixo de caos e outrora a Venezuela era uma nação rica, com uma renda per capita quase que comparável com a dos americanos e, obviamente, a crise econômica mundial e, obviamente, a perda, né, da liberdade econômica acabou gerando, né, esta pobreza extrema que está acontecendo. A Argentina está caminhando para o mesmo caminho. Deus queira que o povo argentino acorde e lute contra isso, porque esse é o caminho do mundo, gente. E esse caos econômico, né, que gera miséria, fome, que gera, vamos dizer assim, rebelião, faz com que as pessoas odeiem, né, o seu semelhante, isto acabará por levar ao mundo, a um governo mundial, uma moeda única para acabar com os problemas de câmbio, com as diferenças mundiais. Esse será o discurso e a gente sabe que isso não será possível, né? Somente Cristo pode
estabelecer um governo que seja equânime, justo, né, em que todos possam viver com prosperidade, mas nós sabemos que esse caos econômico será o caos que justificará uma economia mundial única, uma moeda única, a extinção do papel moeda e, obviamente, o governo mundial que vai acabar distribuindo alimentos, determinando todas as questões econômicas também, porque quem controla o dinheiro, quem controla o alimento, tem poder para controlar o mundo, né? E o último sinal que eu queria citar aqui para vocês, queridos, é a multiplicação do engano. A apostasia, como diz 1 Timóteo 4:1, é decorrente do engano. Mas Jesus também falou a respeito disso, né? Que viriam muitos falsos cristos. A palavra Cristo, né, é a palavra grega que traduz o vocábulo hebraico Mashiach, ou Messias, que é literalmente o Salvador do mundo, né? Então, quando Jesus fala sobre esse engano que vai precipitar o mundo a acreditar num Messias que vai trazer a paz, sabemos que o anticristo virá com esse discurso de paz mundial, ele está falando aqui não somente daqueles que se intitulam cristos do ponto de vista religioso, mas eu acredito que todo aquele que se levanta como um salvador do mundo, mesmo que seja um líder político, ele está se apresentando como um falso Cristo, né? Agora, o engano, ele não está só fora, né? Porque óbvio que estes falsos cristos também trarão doutrinas erradas, né? Doutrinas contrárias à palavra de Deus, né? Ideologias contrárias à palavra de Deus. Agora, quando uma igreja, ou quando a igreja de Cristo começa a adotar ideologias malignas, como se fossem de Deus, e para isso tem que rejeitar a palavra de Deus, nós estamos percebendo que até mesmo a igreja está sendo enganada, porque o espírito do engano, ele está cada vez mais forte nos dias de hoje. Mas graças a Deus, porque ainda há púlpitos que pregam, ainda há profetas que têm advertido o povo, e se de um lado se multiplica o engano, de outro lado, Deus tem feito um grande avivamento e tem havido salvação em todas as partes do planeta, né? O avivamento de um lado resiste ao avanço do anticristo até que a igreja seja retirada e aquele que detém o anticristo seja retirado. Aí sim ele poderá se levantar com o seu poder e estabelecer ali o seu governo mundial, né? Agora, o apóstolo Paulo diz que o mundo, porque não creu na verdade, né? Lá em 2 Tessalonicenses, ele diz assim: porque não creram na verdade, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Ou seja, o levantamento do governo do anticristo será também juízo para com a humanidade que resistiu à mensagem do evangelho há 2000 anos. Jesus tem falado através dos seus profetas, dos seus discípulos para o mundo inteiro. E muita gente tem sido salva, mas muita gente tem o privilégio de ouvir e resiste a esta palavra e por isso tem embarcado, né, vamos dizer assim, nesse barco do engano, né, das mensagens do anticristo, que hoje são subliminares, hoje estão na cultura, mas um dia serão propagadas por ele em pessoa. Então, meu querido, eu quero dizer para você, você que é de Jesus, você que discerne os tempos, você que entende o que está acontecendo no mundo, você tem uma responsabilidade de pregar o evangelho, de propagar esta palavra. Por isso, por gentileza, compartilhe esse vídeo, por gentileza, comente aqui, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e possa sugerir e entregar para muita gente. Amém? Glória a Deus, gente, o tempo está chegando, mas ainda estamos aqui. Enquanto estivermos aqui, Deus tem um chamado e um propósito para a sua igreja: pregar o evangelho para toda criatura, até que venha o fim. Amém? Que Deus te abençoe, um beijo no teu coração, muito obrigado por estar aqui esse tempo, ouvindo esta palavra tão relevante para os nossos dias. Fiquem com Deus, um beijo no seu coração.